Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 19 de setembro, quinta-feira, Deus te abençoe. Vamos ler aqui 1 Coríntios 16, verso 9. Porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, mas os inimigos são muitos. Eh, eu, eu reli esse capítulo 16 hoje, de 1 Coríntios, o capítulo inteiro. E como diz aqui no meu subtítulo, tem a ver com projetos, pedidos pessoais, saudações, bênçãos finais. E lá no comecinho do capítulo ele fala sobre a oferta para levar para Jerusalém. Eu, lendo, fiquei refletindo aqui e quero compartilhar com os irmãos. Existem hoje, na internet, fora dela, cursos, palestras e, enfim, muitos profissionais envolvidos pelo seguinte tema, como é que se diz? Reunidos, né? Em torno do seguinte tema: como fazer projetos, como ter sucesso, como ser promissor, como fazer as coisas dar certo. Então, isso tem um pé, obviamente, naquela questão de empreendedorismo, tem toda uma ótica, no capitalismo, enfim. Projeto é uma coisa que a gente já aprendeu com o Tiago, que a gente deve fazer. E eu recordo aos irmãos que Tiago coloca aquela grande exceção, que é fazer projetos sem Deus, né. Então a máxima daquele contexto é: se Cristo quiser e se nós vivermos, faremos isso ou aquilo. É o que nós devemos dizer, e essa não é uma fala mágica, abstrata, solitária, mas é um conteúdo mesmo, algo internalizado em nós. A gente tem que entender que se Cristo não quiser, não vai rolar, né. Que se Deus não quiser, e se nós estivermos mortos, obviamente, né, obviamente, cessou todo o comércio, toda a indústria, todo o sonho, todo o projeto, porque é o fim da nossa caminhada aqui na Terra. Consequentemente, fim dos sonhos, fim dos projetos. Muita gente chama projetos de sonhos, né, e a frase enjoativa que ouvimos na mídia não desista dos seus sonhos, tal. Então, muita gente voltada para essa temática. Mas agora estou olhando aqui para a dinâmica, porque o apóstolo Paulo ensina com os conteúdos, que chamamos de doutrina, mas também ensina com os seus procedimentos. Tanto que a sua conduta, comportamento, procedimentos, era o que o validava, era a sua defesa apostólica, inclusive. Por quê? Porque o seu proceder contava, tanto é que teve um momento que o apóstolo Paulo mandou que olhasse para ele: "Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo". Disse para outros: "Olha para o que eu tenho falado, para o que eu tenho vivido, olhar para mim", né. Então ele se coloca nesse lugar. Então, o que envolve a dinâmica missionária também nos ensina, né. E porque é uma dinâmica que não está lá no curso, né, que não está lá na 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 no profissional. Não, tá na Bíblia. E se está na Bíblia, recordando as palavras do apóstolo Paulo, tudo o que foi escrito é para o nosso ensino. Essa dinâmica me chama a atenção, porque aqui o apóstolo Paulo, a partir do verso 5, ele tinha, eh eh, um cronograma, digamos assim. Passar pela Macedônia, provavelmente para visitar os filipenses. Estamos falando, portanto, lá do norte da Grécia, e a intenção dele era passar um tempo com os crentes de Corinto, né. Ah, mas ele
ele pensa primeiro passar em Corinto, ele muda de ideia e vai aguardar o Pentecostes, é o contexto aqui, porque entendeu por 2 motivos: a festa do Pentecostes e entendeu também a questão, do inverno. Então ele muda, e é o que ele fala aqui. Deixa eu ler, porque senão o entendimento fica meio perturbado, né. Ele diz: "Contudo, permanecerei em Éfeso até o Pentecostes", então ele está escrevendo de Éfeso. "Permanecerei em Éfeso até o Pentecostes, porque em Éfeso se abriu para mim uma porta ampla e promissora, mas os inimigos são muitos", que é o verso que eu coloquei aqui, né. Eh, Ele fala no verso anterior, o 7, que ele desejava ficar lá se o Senhor permitir, né. Então vamos olhar para essa dinâmica que parece um rame-rame, um ordinário, mas quando eu penso em projeto, né, você vê aqui algumas possibilidades, eu pelo menos enxergo, né. Ele diz: "Provavelmente eu permaneça convosco durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno entre vós, a fim de que possais cooperar comigo para onde quer que eu tenha de ir", né. Então, primeira coisa, aqui tem uma contingência. O inverno não era a época boa, estamos falando do mês de novembro a março, lá naquela região. Não era uma época boa para navegação. Então, como é que eu faço o projeto? Eu preciso também olhar, nós estamos, antes de eu falar aqui, estamos debaixo da sombra do entendimento maior, do entendimento mais claro, que os nossos projetos têm que ser na base do, 2 pontos, abre aspas, "se Cristo quiser e se nós vivermos". Em segunda instância, eu posso dizer que contingências, né, não vou viajar agora, porque a queimada está tão forte, as estradas estão prejudicadas. Eu estou falando de qualquer projeto do sentido familiar, profissional e até em função do evangelho, né. Não, eu não vou me deslocar, não vou viajar, porque é época de chuva e naquela região chove. Percebe que os projetos, eles também têm que olhar sabiamente para as contingências, né. Ele diz que vai esperar, e os estudiosos apontam, é por causa que navegação é difícil nesse período. Então ele vai passar o inverno entre eles, né. É um projeto. Então, há uma acomodação, percebem? Como é que a gente faz projeto? Olhando também para as contingências da vida. Tem coisas, assim, que a gente não faz, por exemplo, até visitar alguém. Tem dia que é propício, tem dia que vai atrapalhar a família, simples assim, né. E por aí vai, os desdobramentos são muitos, né, muitas possibilidades quando a gente olha as contingências. Então, quem organiza os nossos projetos, parte dele são as contingências, né. E aqui tem: "A fim de que possais cooperar comigo para onde quer que eu tenha de ir". Ele está falando de dinheiro. Cooperar comigo é finanças. Então vem uma outra questão. Às vezes os nossos projetos depende de din-din, depende de dinheiro. "Não, Osmar, porque eu vou em nome de Jesus, porque eu vou construir igreja, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo". Pois é, se Deus deu ordem para ser nesse mecanismo, assim, de olho fechado, que Deus vai fazer, ok, é responsabilidade divina. Se for na normalidade, então vai depender do fluxo de caixa da igreja. Então, qualquer projeto no evangelho e fora dele
tem que considerar, primeiro, a contingência, se é conveniente ou não é. Segundo, se vai ter essa questão financeira para que haja realização, né. Ele fala: "Porquanto desta vez não vos quero ver apenas de passagem, pelo contrário, anelo ficar algum tempo convosco, se o Senhor permitir". Olha, primeiro ele está falando de um anelo, primeiro a contingência, né, lembra? As contingências para fazer projetos, o dinheiro que importa no projeto, agora ele vem falando de anelo, de desejo. Então, o desejar também implica no projeto, né. Tanto é que lá no verso 12, dando salto, ele diz que o irmão Apolo diz que ele insistiu que fosse com os irmãos para visitar os coríntios, todavia ele não quis ir agora de modo algum. Então não rolou, como diz o outro, né, não teve desejo. Irá, porém, assim que tiver uma boa oportunidade. O desejar faz parte, né. Aqui ele diz: "Se o Senhor permitir", no verso 7, que é a sombra do ensino de Tiago, "se Cristo quiser, se nós vivermos". Está vendo o apóstolo Paulo? Ele deseja, mas se o Senhor permitir. Então, o que significa? Que o desejar é motivação para o projeto, mas o desejar está subordinado ao "se o Senhor o permitir", né. "Contudo, permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora". Então, como é que a gente faz projeto? É quando as portas se abrem, né. Eh, Às vezes, não se vê passagem, a não ser que seja uma dinâmica de fé, uma direção espiritual, ok. Mas se não, é pelas portas abertas que se passam, né. É quando surgem as oportunidades, uma outra maneira de se envolver com projetos. Aí ele diz: "Mas os inimigos são muitos". Então, outra coisa, é entender que não é porque é um projeto de crente, de crescimento de igreja, no evangelho, que ele fica livre de oposição, de problemas. E ele reconhece, os inimigos são muitos, muito provavelmente falando dos cidadãos lá, dos comerciantes, os fazedores de santinho, é destas coisas que ele está falando, os inimigos são muitos, né. Aí, eh, um o projeto que ele fala aqui no verso 10, outra possibilidade para projeto: "Caso Timóteo chegue, tomai providências para que ele não tenha nada que recear entre vós, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o despreze, mas ajudai-o a prosseguir viagem em paz, a fim de que ele possa retornar até mim, pois eu estou esperando juntamente com os irmãos". Outra coisa para o projeto: o apóstolo Paulo não faz viagem, não faz projetos sozinhos. Está sempre contando ou com Barnabé, ou com Silas, ou com Timóteo, ou com Tito, com Epafrodito e outros, né, Onésimo, outros e outros e outros e outros, ele contou, né, Apolo, enfim. Não fazer a obra de Deus sozinho, então projetos no Senhor envolve a comunidade da fé, envolve os irmãos, né. Aí, como eu dei um salto, eu falei do Apolo. O apóstolo Paulo insistiu para que Apolo fosse, ele não quis, quer esperar uma melhor oportunidade. Percebe que faz parte também dos projetos, às vezes perceber que não é o melhor momento e que pode esperar uma outra oportunidade, né. Eh, Enfim, ele termina não, até onde eu vou: "Vigiai, permanecei firmes na fé. Portai-vos corajosamente, sede fortes,
fazei tudo com grande amor fraternal. Eu preciso terminar aqui, porque projetos no Senhor tem que ser com essa base, na fé, coragem, forte no Senhor e com muito amor. É assim que se faz projetos no Senhor. Então, não sei se eu vou lembrar de tudo que falei, mas vou tentar. São as contingências, né, que falamos, eh, são, eh, o anelo, o anelo, melhor dizendo, debaixo da permissão do Senhor, são conveniências, é o entendimento de portas que se abrem, a constatação de que tem inimigos, que mais que eu falei? Enfim, é isso. É não estar solitário, é trabalhar junto, às vezes é aguardar melhores oportunidades, enfim. Mas que Deus nos abençoe a refletir nestas coisas, porque a gente faz projeto para um monte de coisa, mas percebe a humanidade como nem tudo é visão do céu. O apóstolo Paulo tem essa experiência. O apóstolo Paulo, inclusive, falou com Jesus algumas vezes nas suas viagens. Ah, sonho, visão, né? Livramento por anjos e tudo mais. Então, ele tem uma outra dinâmica também. Mas, fora desta possibilidade extraordinária, ordinariamente, como é que a gente se organiza? Se organiza assim, muito humanamente falando. É desejando, é pedindo, é dependendo do outro, o dinheiro importa no projeto e tudo isso, né? Não vou porque por causa da contingência, porque por causa do inverno, por causa disso, por causa daquilo. Então é assim que a gente se organiza. Deus te abençoe a se organizar. E quando fizer, né, fazer para a glória de Deus, fazer em nome de Jesus, mas como diz aqui, com grande amor fraternal. Deus te abençoe. Pai, nos ajude a fazermos projetos, a nos organizarmos e subordinarmos tudo à tua vontade. E depois de ter subordinado a tua vontade, que possamos fazer com toda a fé e amor, porque se trata do Evangelho e também se trata da nossa vida, da vida de nossos irmãos, que fomos comprados por bom preço, por isso devemos dignificar todas as coisas. Obrigado, ó Pai, por tudo, no nome de Jesus. Amém.